Oi, tudo bom, gente? Eu sou a Cecília Furlani, para quem não me conhece. Eu sou professora de flores de açúcar há muitos anos e eu agora, junto com o Serville, com a S. Zanforlin, a gente lançou uma linha de materiais. Esses materiais, eles são todos específicos para flores de açúcar, tá? Eles são utilizados na confeitaria. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que é o nosso material, como ele funciona, a funcionalidade deles, para vocês entenderem um pouquinho o produto que vocês têm aí na mão para oferecer para os lojistas, tá bom? Bom, então primeiro, eu como trabalho com flores de açúcar há muitos anos, tem mais de 15 anos, eu vim sentindo a necessidade de ter um material de qualidade melhor. Mesmo comprando fora do Brasil, eu sentia um material um pouco deficitário em termos de qualidade, em relação às flores que eu faço, tá? Eu gosto de fazer flores muito realistas, o mais próxima das naturais possíveis. Então, para isso, eu precisava de um material mais específico, de uma qualidade melhor. E eu comecei a desenvolver isso, tirar isso das flores naturais. Então, eu tiro todo o material da nossa linha, ele é tirado de flores naturais por mim, tá? E com isso eu consigo desenvolver uma flor mais natural, tá? O que são as flores de açúcar, tá? São flores modeladas, feitas artesanalmente, tá? Aqui, por exemplo, é uma rosa feita por mim. E essas flores são utilizadas em bolos, principalmente em bolos de casamento, festas de 15 anos. Hoje a confeitaria está muito forte em relação a flores, tá? Então você pega um casamento, hoje em dia é muito difícil você ter um casamento e que um bolo não tenha flores de açúcar, tá? Tem gente que trabalha também com a porcelana fria. Na verdade, existem várias massas, mas o mais forte são massas comestíveis, né? Então, bolo de casamento, por exemplo, acho que 100% dos confeiteiros que trabalham com casamento trabalham com bolos com flores. Então, flor hoje em dia tá muito em alta, muito em alta. Todo confeiteiro que trabalha com bolo decorado, ele tem que saber fazer uma flor. E hoje em dia tem essa proposta de flores mais realistas, que aí a gente sentiu a necessidade de um material mais específico, de uma qualidade melhor. E aí eu e o Serville, a gente está fazendo toda essa parte de um material de qualidade, porque também tem muito material por aí que não tem uma qualidade muito legal. Então eu vou mostrar um pouquinho o que a gente pode fazer com esse material primeiro. Então, ó, a gente pode fazer flores, né? Eu desenvolvo as flores, tem orquídeas, ó, rosa, todo tipo de flor, ó, as orquídeas, faço todos os tipos de flores que são colocadas para fazer arranjo de bolos, né? De casamento, de festas, de aniversários, enfim, tá? Então, ó, tem lírio, tem os botões das flores, tem uma gama bem grande de materiais, tá? Tem as folhagens também, não só as flores, mas como as folhagens também. Então, cada folha, cada flor tem o seu marcador, o seu cortador específico, o seu marcador específico. O que é o marcador? O marcador é o que faz a pétala da flor ter essa textura exatamente igual à textura da flor natural. Então, eu peguei uma rosa natural e tirei a textura da pétala da rosa. E aí, consegui fazer o molde dela, por exemplo, que ele tá aqui. Então, aqui é o molde que eu marco a pétala da rosa. Então, eu peguei uma orquídea e peguei a pétala e tirei toda a textura, tirei a marca da textura da pétala dela. Essa parte, um grande diferencial do nosso material, principalmente orquídeas. Orquídeas é um material que o pessoal gosta demais. E essa parte da frente das orquídeas chama-se garganta, tá? Essa parte da frente. E ninguém, nem fora do Brasil, eu conheço quem tenha marcador das gargantas das orquídeas. E o nosso material tem, tá? Então, ó. Essa aqui é uma outra orquídea, isso aqui é uma outra garganta. Nosso material também tem a marcação da garganta, tá? Vou mostrar um pouquinho do material para vocês entenderem um pouquinho melhor o que a gente faz com esse material na mão, tá? Eu vou baixar só um pouquinho a câmera para vocês verem um pouquinho, trabalhando um pouquinho, tá? Então, de início, eu vou explicar. O nosso material, ele é feito num silicone de altíssima qualidade, tá? Que ele tem uma marcação perfeita da flor, da pétala de cada flor, tá? Ele tem uma maleabilidade bem interessante, ele não quebra, tá? Isso é muito interessante também. Então, normalmente a gente vende
o marcador de cada flor e tem o kit de cortadores também. O cortador é exatamente o desenho de cada pétala daquela flor específica, tá? E tem também algumas flores, a gente tem os moldes, os botões dela. Então, tem moldes de botões, tem moldes que marcam a pétala da flor e tem os cortadores, tá? Por exemplo, esse lírio aqui tem os botões. Então, existe o molde dos botões, que a gente preenche de massa e faz o molde do botão. Tem, por exemplo, o material dos botões de tulipas, tá? Que são tulipas que já saem prontas, que também é um molde que você preenche com massa e já sai todo marcadinho direitinho. E tem as flores que você faz com pétalas soltas, tá? Por exemplo, um molde aqui de botão de uma flor, tá? Aqui eu tô com um botão de uma orquídea phalaenopsis, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Um molde de um botão. Eu pego, por exemplo, a massa... Eu preencho, ó, os dois lados do molde. É uma coisa que facilita muito a vida do confeiteiro, porque você consegue ter um botão perfeito, no formato perfeito, com a marcação perfeita, com uma facilidade de fazer. Aí eu coloco um arame, tem toda uma técnica para fazer, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, ó, de como sai um botão pronto. Tá vendo? Ele tem toda a marcação, ó, do botão, tá vendo? Ó, como se fossem as pétalas, tá? Isso facilita muito, o trabalho fica infinitamente mais bonito. Então, ele é idêntico a um botão de uma flor natural, feito num molde, ó, super rápido, como facilita o trabalho. Então, várias flores, orquídeas, lírio, a tulipa, existe o molde do botão da flor, tá? Além de moldes de botão, eu tenho os moldes que marcam a minha pétala. Por exemplo, aqui é uma pétala de rosa. Então, eu vou abrir, por exemplo, um pouquinho de massa aqui. Só para vocês terem uma ideia de como funciona esse material. Então, eu, por exemplo, aqui eu vou abrir a massa, tá? Aqui eu tô trabalhando com uma massa comestível. Uma massa de açúcar. Eu abro a massa. Ó, tá? Abri uma massa de açúcar. Eu vou usar o cortador específico daquela flor, daquela pétala que eu quero. Aqui, no caso, é um cortador de rosa, tá? Eu vou trabalhar a massa, tem toda uma técnica para fazer, mas só para vocês terem uma ideia. Eu venho aqui no meu molde e marco. O legal que dos moldes, como eu tiro da flor natural, eu me preocupo sempre em ter o movimento da flor, da pétala, tá vendo? Ele não é um molde plano. Os meus moldes todos têm o movimento da flor natural. Isso é um grande diferencial, é uma coisa que vocês podem falar para as pessoas das lojas, é um grande diferencial, que a maioria das pessoas trabalham com os moldes sempre planos, tá? Os meus moldes não são planos, eles têm exatamente o formato, o movimento de uma pétala natural, porque quando eu tiro ele daqui, ó, ele já sai exatamente como eu quero, com o formato da minha pétala natural. Olha, parece que eu tô com uma pétala de rosa na minha mão, por conta do meu material, tá? Do molde, não sei se vocês conseguem enxergar que ele tem toda a marquinha, toda a textura da minha pétala de rosa, igualzinha a uma pétala natural, porque foi tirada de uma pétala natural e com movimento, tá? Então, para isso serve o molde de uma pétala, tá? Então, eu tenho molde de botão, molde de pétala e tenho os cortadores de todas as flores. Então, por exemplo, essa orquídea aqui. Essa orquídea tem um cortador para essa garganta, um cortador para essa pétala, outro cortador para essa pétala e marcadores para cada parte. Então, cada parte da flor tem um marcador específico, tá? Mesma coisa para folha, por exemplo. Aqui é um marcador de uma folha de rosa. Eu vou ter aqui o cortador da folha da rosa e o marcador específico da folha da rosa, para eu conseguir uma marcação perfeita da textura idêntica à flor natural, tá? Então, é um material extremamente específico, mas um material de altíssima qualidade e um material carente no mercado, porque eu desconheço no mercado, tanto brasileiro como internacional, eu desconheço um material dessa qualidade, principalmente onde o marcador já tem o movimento perfeito de cada flor, uma qualidade dessa. O nosso cortador ele é feito em impressora 3D, justamente para eu ter exatamente o desenho que eu quero, porque se eu fizesse, eu já tentei, a gente já tentou
e o Servilho já se matou para conseguir cortadores de metais, mas aí você não consegue essa perfeição no desenho de cada cortador. Por exemplo, isso aqui é um jogo de cortadores de uma rosa. Olha o desenho desse cortador. Eu nunca conseguiria isso num cortador de metal, tá? Então a nossa linha, além de ser muito fidedigna em termos de desenho da flor natural, o molde da marcação natural, a gente se preocupa muito com a qualidade do material, tá? Então, eu acho que é só para vocês entenderem um pouquinho o que é a linha de cortadores e marcadores Cecília Furlani S. Zanforlin, de flores comestíveis, de flores de açúcar, que também pode ser usado para flores em porcelana fria, flores de biscuit, tá? Não tem problema nenhum. Mais um detalhe, o nosso molde, ele é todo feito com silicone atóxico, tá? Ele não passa nenhuma toxicidade para massa, tá? Então pode ser trabalhado para pessoas que trabalham com massa comestíveis, sim, não tem problema nenhum, a gente se preocupa também com isso. A gente vai inclusive depois entregar um laudo para vocês disso, tá? E o cortador também, é um material atóxico, não tem problema nenhum trabalhar com massa comestível. Isso é uma preocupação nossa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao material, é só mandar mensagem, perguntar para mim e para o Servilho, que a gente está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, boa tarde para vocês, tchau!